Bom, hoje estamos aqui pela terceira semana consecutiva, fazendo a nossa experiência de debates virtuais. É uma honra recebê-los, receber aqui o nosso amigo Edeon Ferreira. Edeon é um grande administrador, com larga experiência no agronegócio no Brasil, é um dos nomes de destaque na cena da agricultura e da pecuária no Brasil. Conhece como ninguém, especialmente a soja. Eu quero agradecer ao Edeon pela indicação dos nossos convidados e agradecer muito fortemente pela disponibilidade do tempo de vocês. São 3 executivos muito demandados. Quem vai fazer a apresentação de cada um dos senhores é o amigo Edeon. Eu só tenho palavras de gratidão aos senhores que nos dedicam o seu tempo e também aos nossos ouvintes, participantes, a nossa plateia distante, que eu peço de antemão que nos perdoe os erros, porque continuamos aqui no aprendizado dessa nova tecnologia, da maneira de encontrar com as pessoas. Penso que é um momento tão difícil que o mundo e o Brasil, claro que é o nosso mundo aqui, que é o que está próximo de nós, né, que estamos vivendo, mas encontramos uma maneira de permanecermos unidos, ainda que distantes, e unidos em torno de temas da maior importância para a nossa economia e para a nossa gente. Sinceramente, eu peço a Deus que o nosso esforço seja útil para o Brasil, que nós possamos contribuir com o governo, com a iniciativa privada, com cada um dos brasileiros que está no esforço de superar essa crise. Antes de tudo, a gente precisa ter fé e esperança de que tudo passa. Para tudo na vida tem remédio, não é? É só quem já perdeu um ente querido que sabe mesmo o sentido disso, que só para a morte que não tem recurso. Então, tudo isso vai ser passado, muito em breve teremos superado tudo isso e estaremos todos juntos novamente nos nossos seminários presenciais, mas, por enquanto, é o que temos, essa distância física entre nós, mas que nos aproxima os corações, nos aproxima as mentes para um debate que seja rico para o nosso país, com a graça de Deus. Eu passo a palavra para você, Edeon, e mais uma vez a todos, muitíssimo obrigada. Obrigado, Jussara. Eu quero agradecer aos nossos debatedores, palestrantes, o Daniel, o Bruno, o Rangel, que prontamente atenderam o nosso convite. Eu acho que é um momento onde nós temos que reunir pessoas do nível dos 3 que estão aqui para nos ajudar a clarear o que está acontecendo. Eu acho que existem muitas dúvidas em relação a essa questão do Covid-19. Muitas ações foram feitas nessa área de logística para minimizar o problema que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer uma sequência de apresentações, começando pelo Daniel, depois o Bruno, depois o Rangel. Mas antes eu queria só mostrar para vocês, nossos espectadores, um mapa que é produzido, que foi idealizado pela CTLog e que nós tivemos depois a produção contínua dele pela CNA. Então, a CNA todo ano faz atualização em função de uma série de problemas, não conseguiram atualizar 2019, mas acredito que em breve nós teremos isso. Então, considerando 2018, o Brasil produziu 206,4 milhões de toneladas
de soja e milho. Esse volume, 62,3%, ele é produzido a partir do norte dessa linha, que é a linha do paralelo 16. Então, essa região aqui, ela produz 62,3%. Não deve ter alterado muito 2019 e agora 2020. Vai ficar mais ou menos isso. Essa região, em 2018, ela consumiu 26 milhões de toneladas de grãos, entre soja e milho. Nós exportamos pelo chamado Arco Norte, que pega esses portos aqui de Itacoatiara, Santarém, Santana, Vila do Conde, Itaqui, lá no Maranhão, Sergipe, Salvador. Esse Arco Norte, nós exportamos naquele ano 32,5 milhões de toneladas. Em 2019, nós exportamos 38 milhões de toneladas. E esse ano de 2020, nós devemos exportar 40, 42 milhões de toneladas. Então, o Arco Norte ele é uma realidade. E nós temos sucesso como Miritituba, fazendo transbordo de carga, como Vila do Conde, como Itaqui. Mas ainda nós temos um volume muito grande que vem para o sul e sudeste, que é o que nós chamamos de Arco Sul, que é Vitória, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul. E essas distâncias, como o nosso principal modal é o rodoviário, essas distâncias aqui da região, por exemplo, de Sorriso até Santos, está em torno de 2.100 quilômetros, até Paranaguá, 2.200 quilômetros. E o nosso custo acaba sendo muito alto. E nós podemos ver por essa planilha, já atualizada, 2019, que nós gastamos 76 dólares para levar de Sorriso até Santos e gastamos mais 34 dólares para levar de Santos até Xangai. Ou seja, nós gastamos 110 dólares. Quando a gente compara, e aí nós temos que comparar mais ou menos com Estados Unidos, uma vez que a distância média nossa para Porto é muito semelhante ao americano, nossa em média dá 1.100 Brasil e o americano dá 1.000 Brasil, Estados Unidos. Eles gastam 20 dólares no interno e gastam 36 dólares para levar até Xangai. Então, eles gastam 56 dólares. Então, quando a gente vê isso, e vimos esse ano alguns sérios problemas em relação a postos fechados, a oficinas mecânicas, a uma série de suportes a esse transporte rodoviário, nós pudemos observar o quão nós somos dependentes do modal rodoviário. Então, agora eu quero passar para o Daniel, para que ele faça as considerações dele e assim a gente possa dar continuidade. Daniel, por favor. Por favor, Edeu, você poderia antes apresentar os nossos convidados, um a um, antes de passar perfeitamente. a palavra para o Daniel, por gentileza? Perfeitamente. Obrigada. Bom, o Daniel Latorraca, amigo de longa data, ele é o superintendente do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no Mato Grosso. O IMEA está dentro da estrutura da FAMAT, da Federação da Agricultura. Ele já está no IMEA há 7 anos, 8 anos, né? Eu tô igual o Bruno, estou quase há 11 anos. Quase há 11 anos, pois é. O Daniel conhece muito da logística de Mato Grosso e conhece muito da produção de Mato Grosso. Depois eu farei a apresentação de cada um quando eles forem falar. Muito Obrigado. Bem. Daniel?
Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui, participando desse importante webinar, debate aqui sobre logística, sobre produção, mas principalmente falar sobre alimento, né? Que eu acho que a gente tem vivido momentos bastante difíceis, né? E é importante a gente sempre destacar que nós aqui, todos nós aqui, de alguma maneira direta ou indireta, participamos das principais cadeias de valor, né, do agronegócio, que entrega, então, alimentos, ração, né, energia, combustível e fibras aqui no Brasil e no mundo. Então, ao longo dessas últimas semanas, nós temos intensificado os nossos levantamentos, até para contribuir um pouquinho que o Edeon está comunicando, né? Só terminar essa apresentação do IMEA. Então, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ele é uma instituição privada sem fins lucrativos, né? Nós temos 22 anos já de atuação aqui no estado, e a gente está dentro da estrutura da Federação da Agricultura e Pecuária, né? Do sistema de representação sindical, congregando todas as federações, que o Bruno está aqui. E também aqui em Mato Grosso nós temos 93 sindicatos rurais, né, que ficam presentes aí nas cidades e municípios que a gente tem produção agropecuária. E os nossos trabalhos ali no IMEA, eles basicamente se resumem, né, em desenvolver e entregar relatórios de inteligência e desenvolvimento de mercado para as principais cadeias do agronegócio. E é nesse sentido que a gente continua fazendo o nosso trabalho, tentando avaliar os impactos e se há impactos, né, dessa nova Covid-19 nas nossas principais cadeias. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma das principais cadeias e, obviamente, não vou deixar de falar da logística, porque, inclusive, dentro das cadeias de valor de grãos que a gente tem aqui, podemos considerar que esse foi o maior impacto que a gente teve aqui, né, Leão, nas últimas semanas, e que já está, ao meu ver, completamente superado, né, pelo trabalho de todos, aí um esforço aqui a nível estadual, a nível municipal também, através das representações de produtores, da ProSoja, da FAMATO, da CNA, do Ministério da Agricultura, né, que a ministra Tereza Cristina também entrou e o ministro Tarcísio entrou nessa questão dos decretos municipais. Então, ao final, eu vou tecer alguns comentários e até passar algumas informações que a gente já tem até do impacto que houve naquela semana. Foi uma semana, né? A semana do dia 23 de março, né? O quão isso impactou e talvez reduziu aí o número de exportação do estado, que poderia ser um recorde, né, em volume de soja, só não foi, eu não tenho dúvidas, que por conta dessa semana que travou o processo. Bom, começando com a soja, no mercado aqui de soja, a gente, inclusive, acabou de lançar 2 números importantes, relevantes aí do IMEA para o mercado, que é o dado de comercialização da safra, né, tanto dessa safra 19-20 quanto da safra que vem de 20-21, quanto também do esmagamento. A gente faz um censo aqui do levantamento do esmagamento junto às indústrias. Temos eu acredito, 2 boas notícias nesse sentido, até porque esse mercado de soja e milho, eles estão sendo menos impactados neste momento. É importante dizer, nesse cenário tão incerto que a gente vive, que até neste momento, né, não houve grandes prejuízos à comercialização de soja e milho aqui no estado. Algumas trades estão fora de mercado, é natural, já tem muita soja comprada pelas tradings, já tem muito milho comprado pelas tradings, então o foco agora, principalmente nesses meses de abril e maio, é entregar esses grandes volumes que ainda tem aqui no estado, né? Então, de janeiro até março, nós exportamos 6 milhões de toneladas de soja aqui já do estado, e até em conversas com o Edeon na semana passada, né, Edeon? A ideia é manter o volume, então, de 3,5 milhões de toneladas ao mês, para a gente atingir uns 15 milhões em junho, que dá os 80% da soja exportado, que é o natural, é o percentual que a gente faz todos os anos até junho, porque aí libera toda a estrutura logística
para o milho segunda safra, né? Que chega logo em seguida, aí, a partir de maio, mês que vem, já começa a ser colhida as primeiras lavouras. Então, no caso da soja, a gente tem uma boa comercialização já da safra que passou, né? A gente está terminando a colheita essa semana. Nós atingimos 81% da soja já comercializada a bons preços. Os preços continuam crescendo aqui no Mato Grosso também, né? O nosso indicador, acompanhando os indicadores dos potos. A gente bateu alguns recordes nominais de preços aqui para Mato Grosso nessas últimas semanas, chegando a R$ 86, R$ 87 a saca no estado de soja. Alguns municípios mais ao sul, sudeste do estado, acima de R$ 90, até pela proximidade que se tem da principal logística, que é rumo a São Paulo, né, corredor centro-sul, que a gente chama. Então, nesse sentido, os produtores aproveitaram, e as traders também aproveitaram para fazer algumas vendas. Em relação à safra que vem, a minha opinião, essa é a grande dúvida. E essa, na minha opinião, é uma grande preocupação. Tá? Porque na questão da soja, eu citei que eram duas boas notícias. Então, a primeira boa notícia é a questão do esmagamento, né? O esmagamento ele cresceu no mês de março em relação ao mês de fevereiro 5%. Né? A gente esmagou aí mais de 940 mil toneladas de soja aqui no estado. Para farelo e óleo, há a mesma pressão de demanda que a gente tem para a soja aqui, porque com todos os problemas que a Argentina vem enfrentando na sua produção lá de farelo e óleo, o Brasil está se aproveitando desse momento. Então, o preço está bom para a soja, para farelo e para óleo. Tá? Então, isso não só a ver também com o Covid-19, mas toda a conjuntura desse mercado, né, com a China, a grande compradora, vindo com muita vontade de fazer os contratos, não só para os grãos, mas também para farelo e óleo. Então, o esmagamento aqui no estado, em março, cresceu 5%, não houve nenhum problema, na verdade, cresceu. E a comercialização para a próxima safra avançou bem e atingiu 30% da soja, 30,23% da soja do ano que vem já está vendida. Então, a gente estava muito ansioso para ver como que ia ser esse dado, porque tem partes da trade comercializando, outra parte não está comercializando, e eu me arrisco a dizer que esse percentual bastante elevado para esse mês, foram quase 10 pontos percentuais de avanço, tem a ver com a maturidade dos produtores rurais aqui do estado do Mato Grosso. Aqui viram a oportunidade de se redear, ou seja, de segurar, independente do que vai acontecer com o preço do ano que vem, do que vai acontecer, inclusive, com o dólar. Por que é um grande desafio? Né? Eu estava citando a safra 2021. Porque a gente está comprando os insumos a $1 de 5,10, 5,6, 5, né? Acima de R$5. Isso é um grande risco. Né? O câmbio, eu sempre lembro nas minhas falas, que foi o grande salvador da pátria da soja brasileira dos últimos 3 anos. A gente comprou insumos a um câmbio menor do que a gente vendeu a soja no primeiro semestre de cada ano. Então, a gente comprou um insumo da safra passada a R$3,80, R$4, R$4,15, e estão vendendo a R$5. Isso aconteceu nos últimos 3 safras. E o que pode acontecer na safra que vem é comprar os insumos a 5 e vender a 4, 4,5, 4,15. Isso seria um grande desastre. Então, os produtores, o que eles têm feito é aproveitar dos bons momentos de mercados que foram oferecidos para eles agora nesse último mês, e isso ajudou a evoluir bastante a comercialização. A relação de troca com o fertilizante melhorou quando eu faço o barter, e eles estão se protegendo ao máximo da questão do câmbio. Os únicos produtores que não conseguem se proteger do câmbio, caso eles não oferecido preços futuros em reais, são os produtores que vão pegar o dinheiro do plano agrícola ou fazer um empréstimo de um banco de recursos livres, que aí esse dinheiro vem em reais. Aí, para esse produtor, o desafio vai se tornar maior ainda, porque aí ele tem que travar a soja dele em reais para o ano que vem, para que nada de ruim aconteça com a margem em relação a esse produto. Ok? Estou me monitorando aqui, tá? São 15 minutos, né, Deon, que a gente combinou. Tá, beleza. Então, estou dentro do time. Bom, para a soja é isso. Para milho, milho e algodão, vou resumir.
A gente está muito próximo da colheita, então, das segundas safras aqui de Mato Grosso. Nós temos cenários bastante distintos para essas duas culturas. No caso do milho, como eu falei, nós já temos boa parte da safra vendida, não houve nenhum prejuízo por enquanto. Nós estamos com 76% do milho já vendido para essa safra, 19 e 20, né, que estamos estimando em 32,4 milhões de toneladas. Há uma pressão grande de demanda da exportação e vínhamos com uma pressão de demanda interna fortíssima do setor de etanol aqui em Mato Grosso, né? E aí agora, com passados esses 90 dias, com a situação da queda do petróleo, com a redução drástica da demanda por combustível, infelizmente esse setor já está sentindo, né? Eu acho que o Bruno e o Luiz Eduardo vão comentar um pouco mais sobre isso. Para Mato Grosso, isso impacta no milho, né? A gente vem num ciclo bastante virtuoso, né, do desenvolvimento de novas indústrias de plantas de etanol de milho aqui no estado. Elas continuam ativas, continuam operando, mas o fato é que a gente tem bastante projeto para tirar do papel e, obviamente, que o cenário mudou muito nos últimos 90 dias. A boa notícia, talvez, agora foi a resolução aí toda a confusão da reunião do OPEP+, né? Espera-se que os preços retornem aí, pelo menos, a um preço que, no meio termo, né, que houve essa queda de janeiro para cá, para que a gente volte com uma competitividade mínima para que o etanol consiga se desenvolver aqui dentro do estado. Por outro lado, a exportação mantém bastante firme, há uma escassez de milho hoje no mercado brasileiro, no mercado de ração, principalmente. Então, o milho aqui também bateu recordes nominais de cotação nas últimas semanas, atingindo patamares acima de R$40 a saca. E eu lembro que o milho está comercializado a R$26, R$27 de maneira antecipada desses 76% da produção. No algodão, o cenário então, o milho, a gente está com preços bons ainda, um sinal de alerta ligado no mercado de etanol. E para algodão, o sinal já passou de amarelo, foi para vermelho. A gente tem a queda drástica da produção por conta da redução da demanda do setor de vestuário. Nós temos também a competitividade do algodão em relação às fibras sintéticas pelo preço do petróleo ter caído bastante. Isso, o petróleo é a principal matéria-prima das fibras sintéticas, então isso é um motivo de preocupação, apesar de que lá na China essa competitividade já se regularizou, porque o algodão, infelizmente, já caiu bastante e tem caído nos últimos dias. Então, o cenário para o algodão nós já temos também 77% da safra comercializada, a R$99 arroba, e hoje no mercado disponível nós já temos patamares abaixo de R$90, 80, 88, R$87 aqui em Mato Grosso, que infelizmente não traz um cenário positivo para o algodão. Então, algodão e etanol sendo frontalmente impactados desde já por todo o isolamento social que se tem não só aqui no Brasil, mas também nos principais países da Europa, Estados Unidos e Ásia. Quando as pessoas param de ir para o trabalho, param de fazer a sua recreação no final de semana, viagens, você teve uma redução drástica aí do consumo de combustível. Assim como eu não preciso sair de casa, né? Ontem eu escutei essa, achei muito interessante. Eu não preciso comprar roupa nova, né? E aí isso também, não bastasse o fechamento dos shoppings em algumas capitais também, tem esse cenário totalmente negativo para o consumo de algodão. Por fim, nós temos o setor de carnes, e aí eu quero passar rápido, os 2 minutos que me restam. O setor de carnes, ele diferente um pouco dos grãos e fibras, ele é um pouco mais dependente, pouco mais não, bastante mais dependente do mercado interno brasileiro. À medida que a gente exporta 60%, 65% da soja, milho e algodão todos os anos para os mercados internacionais, no caso da carne bovina aqui do Mato Grosso, o que é produzido, 75% fica no Brasil e 25% sai. Isso está demonstrando já o seu impacto aqui em Mato Grosso. A arroba do boi gordo tem caído nos últimos dias, a demanda interna caiu bastante
e isso está sendo monitorado de semana a semana, porque agora está muito volátil essa demanda no varejo. Houve um primeiro grande impacto, aumentou até o preço da carne, todo mundo foi para o supermercado, né, pensou que ia passar 3 meses em casa, comprou bastante carne, e aí no final, na última semana de março, despencou isso. Agora, na primeira semana de abril, deu uma recuperada pelo recebimento dos salários, e aí a gente está nesse zigue-zague. O que a indústria frigorífica fez? Bom, deu férias coletivas e está revezando as plantas nessas férias coletivas. Então, esse saldo é muito dinâmico. Hoje, 6 plantas frigoríficas com CIF para abate de bovino aqui em Mato Grosso estão paradas por férias coletivas. Tá? Então, o cenário já é um pouco mais parecido com algodão e etanol e menos parecido com soja e milho, que para essa safra ainda não teve grandes impactos. Não deve ter. Tá? Para fechar, como eu falei, então, muita atenção para a safra 2021. A safra talvez com o pior cenário que eu já vi dentro do IMEA para planejar aqui em Mato Grosso. Então, o produtor tem que ter muita cautela e gestão das suas informações para que não se prejudique. E na questão logística, na semana passada eu tive acesso a um relatório muito bem feito pela Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Mato Grosso, conduzida pelo o secretário Rogério Galo, e mostrando, então, semana por semana, Edel, cada setor aqui da nossa economia, como é que variou o faturamento tributável, ou seja, o volume total de notas. E só para fechar essa minha discussão aqui, queria falar da logística. Então, na semana, ele fez uma comparação seguinte, a média diária, né, de janeiro a fevereiro do faturamento, aí ele fez a média diária do faturamento de janeiro e fevereiro versus a semana de 16 de março, versus a semana de 23 de março e versus a última semana de março ali, que foi dia 29, eu acho que 28. E em relação à semana de 16 de março, em relação à média de fevereiro e janeiro e fevereiro, teve um acréscimo de 5%, ou seja, estava vindo tranquilo. Na semana do dia 23, que inclusive foi a semana de mais tensão, inclusive nós do IMEA começamos a trabalhar em home office nessa semana. Eu acho que boa parte das pessoas que estão em casa se fecharam em casa essa semana, no dia 23 de março. Teve todos os decretos, né, aqui em Mato Grosso, e isso causou uma queda de 13% no faturamento tributável aqui do Estado. Isso não tem explicação nenhuma em mercado, né? O fluxo estava grande, a demanda é grande, os portos também estavam funcionando, então já é mensurável, inclusive, aquele impacto, aquela assim, a questão jurídica que se instalou aqui dentro do Estado com os próprios dados oficiais do governo. E aí, na outra semana, já do dia 28 ou 29, não lembro, na segunda-feira, né, ela já cresce 7% em relação à semana passada e segue o seu rumo. Então, tivemos esse gargalo aqui, sim, houve esse impacto de fluxo, mas não que vá prejudicar os nossos números daqui para frente. Uma última informação, você sabe, aí você abriu a apresentação falando do Paralelo 16, e a informação é que da exportação de janeiro até março, os portos do Arco do Norte estão representando 50%. Se esse percentual se manter, ele vai ser recorde também essa safra, porque na última safra a relação foi 45 Arco Norte, 55 portos do Sul, e até março os portos do Arco Norte já estão representando metade da exportação, inclusive Santos teve uma leve redução na comparação de fevereiro a março. Beleza? Então essas são as minhas principais informações que eu compilei aqui. Espero ter ajudado a todos a entender um pouco mais do cenário dos nossos principais produtos aqui. Abraço. Obrigado, Daniel. Nós temos aqui algumas perguntas, Daniel. Em função do nosso tempo, eu vou fazer 2. Uma é do Edson Dalton. Ele pergunta: Daniel, você acredita que a estocagem no nível da fazenda é relevante para a lucratividade dos produtores? Como isso tem evoluído no Centro-Oeste? É fundamental. Imagine, sem dúvidas, assim, a gente sabe que primeiro, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu estudo há cerca de 9 anos e gerando uma série de análises, tanto de oferta e demanda aqui, de capacidade, quanto de viabilidades econômicas para se ter um armazém dentro da propriedade. Inclusive, uma das propostas
foram encaminhadas a semana passada pela ProSoja para o Ministério da Agricultura no Plano Agrícola-Pecuário, é a priorização novamente da linha PCA, né, que é o Plano de Construção e Ampliação, o Programa de Construção e Ampliação de Armazenagem, que é fundamental para a gente aqui no Estado. Tem vários benefícios, mas eu vou citar 3 deles. O primeiro é o produtor padronizar a sua própria soja. A gente sabe que essa é uma discussão que não tem fim, né, de padronização, classificação, discussão sobre umidade, e quando você tem o seu armazém dentro da propriedade, isso tudo fica ao seu controle. Né? Você faz o seu, você padroniza a sua soja, você entrega a sua soja no seu armazém. Então, isso já te dá 2 benefícios. Você padronizar a própria soja, às vezes está chovendo, está um pouco mais úmido, você vai ter que entregar. E aí, nesses dias, dá 30%, 40% de umidade. Isso é quase a morte para entregar direto numa trade. Você pode padronizar isso. Lógico, vai gastar um pouquinho mais de eucalipto, mas vai padronizar essa soja. Assim, o segundo motivo, né, como você está entregando na sua propriedade, você não fica responsável pelo frete curto. Então, a trading vem buscar a sua soja e você não precisa levar. E o terceiro benefício, vamos dizer assim, né, não digo um só, mas vários, né, tem a questão de mercado, de você talvez fazer uma estratégia de pegar melhores preços na entre-safra. Isso aconteceu no milho agora. O milho, assim, em setembro, estava a R$23, R$24 em Mato Grosso. Desculpa, em agosto estava R$23, R$24 em agosto. Em outubro ele já estava R$37. Em 2 meses foi quase mais de R$10 o aumento. Quem teve o armazém teve essa oportunidade. Quem não tem o armazém, infelizmente, não tem essa oportunidade. A mesma coisa agora na soja. O preço bateu R$86 a saca. Mas se eu não tenho um armazém também, eu só vi esse preço na estatística. Então, eu tenho essa terceira também questão, que eu posso trabalhar com sazonalidade de mercado e numa estratégia aí, mercadológica com base no meu armazém. Eu não tenho dúvidas que é viável um armazém. Agora vai depender muito da realidade desse produtor, da capacidade de pagamento, se ele consegue fazer um sozinho, se ele vai ter que se juntar com outros produtores, fazer um pool, um condomínio, uma cooperativa. Então, sem dúvidas, é importante isso. Obrigado, Daniel. Vamos fazer só mais uma pergunta aí, se você puder ser bem breve, porque nós temos que dar continuidade. Uma pergunta do Ricardo Schuai. Ele pergunta: o que tem sido feito para desenvolver os insumos no Brasil e ficar livre da taxa de câmbio? Talvez eu só vou deixar para o Bruno. Não, estou brincando. Já que meu tempo acabou, né? Não, deixa eu falar. Não, assim, quando a gente fala dos insumos, vamos separar, né? Assim, semente a gente já produz no Brasil, isso está tranquilo. Ele deve estar, com certeza, se referindo a fertilizantes defensivos. Na questão dos fertilizantes, né? Assim, boa parte desse, dependendo assim, do que você está falando, a gente está falando de mercados globais, é muito parecido com o mercado da soja, né? Então, o fertilizante ele é uma commodity também. Então, vantagens competitivas são bem importantes para se ter um produto que concorra, né, com o mercado internacional, com uma Rússia da vida, com o Marrocos da vida na questão do potássio, enfim. Então, acredito que Canadá também é importante fornecedor aqui de fertilizantes no Brasil. Então, eu acredito que aqui no Brasil já teve uma série de iniciativas, inclusive a Petrobras entrou nisso, né? E infelizmente não foram para frente. Depende de cada, como eu falei, depende muito de que produto está falando, de NPK, mas o Edel me pediu para ser sucinto. O que eu acredito é o seguinte: se houver um estudo que seja competitivo, você criar uma indústria aqui no Brasil para concorrer ou para pelo menos participar de parte desse mercado, né, que é de fertilizantes ou mesmo defensivos, né? Aí eu acho que faz sentido, né? Porque hoje, ainda mais hoje, né? Nós estamos num momento de crise, tem 2 guerras comerciais acontecendo ao mesmo tempo, Estados Unidos e China. Acho que agora a outra já deu uma acalmada, que é os sauditas versus os russos, questão do petróleo. Então, hoje está muito estressado o cenário. Então, qualquer indústria ou qualquer setor que não seja minimamente competitivo mundialmente, esse setor ele já está com grandes, sérios problemas. Então, o que a gente não pode
é fazer um plano aqui de uma indústria que não seja competitiva. Se for, eu não tenho dúvidas que seja oportuno. Eu desconheço novos projetos sobre fertilizantes aqui no Brasil e, com certeza, de químico também eu não conheço, a não ser os biológicos e algumas coisas interessantes que a gente está vendo aí, até através das novas startups que estão aparecendo aqui no Brasil. Obrigado, Daniel. E esse assunto de fertilizantes, eu acho que ele é tão complexo que vale a pena depois nós fazermos um webinar específico sobre isso, porque o Brasil ele tem problemas, ele importa muito desses insumos e nós temos problemas de jazidas, inclusive. Produzir potássio é um negócio complicadíssimo para o Brasil. O Brasil importa 95% do potássio. Então, vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Daniel, muito obrigado pela sua apresentação, pelas respostas, e espero que você continue conosco. Vamos, então, convidar o Bruno Barcelos Lux. O Bruno, ele é superintendente técnico da CNA, ele já nos confessou que está há 11 anos na CNA, é uma pessoa muito respeitada dentro da entidade, eu acompanho o trabalho dele, faço parte da comissão do Conselho de Infraestrutura da CNA também. Então, nós fazemos um trabalho a quatro mãos já há bastante tempo. Eu gostaria de convidar o Bruno para fazer a participação dele. Obrigado por sua presença, Bruno. Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Edeon. Edeon, um parceiro de longa data, está sempre junto aí discutindo as questões da logística do Brasil. Agradeço a Jussara pelo convite. Rangel, já estendo aqui meu agradecimento ao Ministério da Agricultura pelo que tem nos ajudado, né, ao longo dessa crise. E o Daniel dispensa comentários. É sempre bom falar depois dele, que primeiro ele já te atualiza de tudo que está acontecendo no mercado. E segundo, ele já te dispensa de falar de grande parte das coisas que você poderia falar de mercado. Então, vamos sobrar mais tempo para falar das nossas ações e dos problemas que a gente tem enfrentado aqui. Mas o Daniel, né, faz parte da nossa equipe da FAMATO, que eu já vi que está presente aqui, nosso diretor Marcos da Rosa, o Marcão, né, o Ricardo Arioli, que também é nosso presidente da comissão. Um abraço para vocês, né, e a toda a equipe aí da FAMATO, que tem nos ajudado muito com as estratégias diante da crise. Bem, eu queria, ao longo da minha conversa aqui com vocês, relatar um pouco de qual foi as estratégias que nós tomamos para tentar passar pela essa crise de uma forma menos impactante. Não resta dúvida que todos os setores do agro, né, assim como da economia, vão ser impactados, alguns com mais intensidade, outros menos. Né, mas o interessante é a gente avaliar o que está sendo trabalhado, né, ao longo desse período, o que já foi feito. Acho que teve muitas ações concretas. A gente está aí com basicamente um mês desde que foi declarada a pandemia, né? Se eu não me engano, foi dia 12 ou 13 do mês passado. E aí, no dia 16, que foi uma segunda-feira, eu lembro muito bem aqui na CNA, os governadores começaram a ter medidas mais rigorosas no sentido da questão do isolamento social, da criação da quarentena. E aí foi quando o meu telefone começou a tocar, né, das nossas federações, muitos produtores ligando, já falaram, aqui o laticínio disse que vai ter problema na coleta, aqui eu já estou tendo dificuldade para escoar a produção. Então, já no dia 17, falei, nós vamos ter que criar um grupo, né, de monitoramento dessa crise, algo estruturado, e fazer realmente uma frente de guerra, né, para tentar acompanhar todos os pontos críticos e dar resposta rápida para que a produção não pare. Então, a gente estruturou a equipe aqui da CNA, né, junto aos outros departamentos da área internacional, assessoria jurídica, da comunicação, acionamos as federações, né, elas acionaram os sindicatos e criamos uma rede, né, para estar monitorando em tempo real os problemas do campo. Criamos também um canal de WhatsApp para que o produtor pudesse fazer contato direto com a gente e já relatar o problema, né, que ele estivesse tendo, já na primeira semana. E eu até quero deixar aqui esse número, né, é o 61 93300 7278, né, 61 93300 7278, que foi um número também que a gente recebeu várias demandas aí do Brasil inteiro,
nos relatando os problemas na produção, na questão logística, no processo produtivo, na compra de insumos, no escoamento, enfim, qualquer tipo de problema a gente conseguiu mapear e, de certa forma, dar encaminhamento aos órgãos responsáveis ou, né, acionar nossas federações também para que pudessem nos ajudar a solucionar o problema desses produtores. E aí, a primeira preocupação que nós tivemos foi garantir que a atividade agropecuária fosse declarada como atividade essencial nesse momento de crise. Todos os países que tiveram problema, que passaram, né, pelo combate ao coronavírus antes do Brasil, elegeram o setor de saúde, higiene e alimentação como prioritários, fora os serviços básicos, né, de segurança e de utilidade pública. Então, no primeiro momento que a gente já começou a ouvir esses rumores no campo, que já estava tendo paralisação, né, de coleta, de produção, dificuldade de escoamento, prefeituras colocando barreiras, a gente montou esse grupo e já direcionando ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Infraestrutura pedidos para que fosse feita alguma regulamentação que colocasse a atividade agropecuária como atividade essencial, ou seja, para garantir que ela não tivesse problema no processo produtivo. E isso, no dia 20 de março, nós tivemos aí o decreto 10.282, que colocou a atividade agropecuária e todos os seus serviços e processos produtivos, produção de insumo, a questão logística de transporte, como essencial nesse momento. Então, isso já nos deu munição para atuar, né, junto a prefeituras, né, junto a qualquer tipo de problema que a gente tivesse na base, né, que a gente tinha um respaldo legal para o funcionamento das atividades agropecuárias. E aí quero ressaltar, né, um trabalho também que nós tivemos com o Ministério da Infraestrutura, criaram também um grupo de crise, onde a gente foi incorporado a esse grupo. E aqui eu quero fazer uma homenagem à Elisângela, da minha equipe, que também está nos acompanhando aí, a responsável pela área de infraestrutura e logística, ela que trabalha muito bem com o EDEON, na elaboração dos mapas, e ela tem tido reuniões praticamente diárias, inclusive final de semana, fora do horário, né, à noite, de manhã, qualquer horário, eles se reúnem, né, o ministro participa de boa parte dessas reuniões, e a gente tem municiado o Ministério com informações que a gente tem coletado a campo. Né? Eu lembro muito bem, no caso aí do Mato Grosso, tivemos problemas com escoamento, com oficinas fechadas, borracharias, postos de gasolina, caminhoneiro que não tinha restaurante para se alimentar ao longo das estradas, e a gente foi repassando diariamente esses problemas para o Ministério da Infraestrutura e o da Agricultura, e fomos conseguindo solucionar esses problemas, né, de uma forma muito rápida. Né, o Ministério da Infraestrutura acionava os secretários estaduais, né, de transporte e pedia que a polícia fosse pedindo para abrir postos, abrir oficinas, borracharias. O próprio produtor, quando estava tendo problema de colheita, que também foi reabrindo as lojas agropecuárias, reabrindo também lojas de revenda de peças, e isso foi se normalizando na segunda semana. Não quer dizer que acabou, ainda tivemos alguns problemas, mas isso diminuiu muito da primeira para a segunda semana. Então, acho que a principal ação de ter essa normatização via o decreto, e depois via a portaria 116 do MAPA, que detalhou o que é atividade essencial para a agropecuária, foram essenciais para a gente dar start a esse trabalho. Já aí, complementando a questão, uma segunda etapa foi garantir esse fluxo logístico para o abastecimento, tanto a chegada do produto ao centro de distribuição, como a chegada dos insumos a propriedades. E aí, fruto desse trabalho que eu citei, né, do Comitê de Logística, conseguimos a suspensão do CIOT, renovação, ampliação do prazo para registro nacional de transporte rodoviário de carga, suspensão da pesagem de caminhão por 90 dias, né, foi distribuído kits de higiene para os caminhoneiros, mais de 190 mil caminhoneiros receberam, segundo o último dado que a gente tem. Foi feito um trabalho de alinhamento com os estados, distribuição de tags para que o caminhoneiro pudesse passar nos pedágios sem parar, de forma gratuita. Né? O tag ele continuaria pagando, mas o tag ele foi colocado de forma gratuita em muitos caminhões. Então, tudo isso, de certa forma, ajudou a ganhar, a dar vazão, né, à logística do Brasil, a logística da agropecuária, que é bem distribuída no Brasil inteiro. Né? Então, esse trabalho ele continua sendo feito. Como eu falei, todo dia tem reunião. Né? A Elisângela tem acompanhado isso diariamente, nos respaldado aí junto às federações. Então, essa eu classifico como uma segunda grande ação que nós tivemos, garantir o fluxo, né, do transporte, tanto dos produtos agropecuários da cidade, né, como dos portos, né, e centros de produção de insumos para as fazendas. A terceira grande ação que eu cito foi uma preocupação muito grande com crédito e prorrogações. Crédito porque alguns setores foram drasticamente afetados.
Eu cito aí os setores de frutas, hortaliças, flores, né? O setor de borracha também teve muito problema com o fechamento das montadoras. Muitas indústrias pneumáticas deixaram de comprar borracha dos produtores, ou então eles compravam, mas sem garantia de pagamento, de quando iria pagar e de valor, algo que gera uma insegurança muito grande. O setor sucroenergético, somado aí o problema do petróleo, né, que o Daniel bem citou, teve essa redução do consumo em função da crise do coronavírus, entrou numa crise profunda. Enfim, nós tivemos problemas aí com alguns setores que foram muito críticos e outros problemas com os demais setores, que muito mais na questão da liquidez. Para esses setores, então, nós trabalhamos um documento para o Ministério da Agricultura pedindo uma série de prorrogações de prazos, aí, que eu posso citar alguns que nós já conseguimos, e principalmente prorrogações de débitos que esses produtores teriam de financiamentos ligados a custeio e investimento que venceram esse ano ou venceriam até ao longo desse ano, né, ao longo do segundo semestre. E conseguimos aí o decreto 4.801, que foi publicado semana passada. Junto a ele também já veio o 4.802, que é focado aí na questão da estiagem da região sul do país, prorrogando até com um período maior essa questão dos débitos, né, e apresentando uma linha de financiamento para esses produtores. Então, isso era algo muito aguardado pelos produtores. O prazo de prorrogação foi dado até agosto. Então, produtores que tinham parcelas aí que venceram de janeiro até abril e de abril para frente até agosto, eles vão poder pagar só depois de abril. Muitos questionaram que o prazo foi curto. Sim, mas nesse momento a gente ganha fôlego, né? Principalmente para esses setores que estão mais apertados, né? Vamos prorrogar, depois a gente chega próximo a agosto e vamos rever a situação desses setores e avaliar se precisa de uma segunda prorrogação. Da mesma questão do crédito, né? A linha que saiu foi com recurso muito pequeno. Ok, nós estamos tentando antecipar o plano agrícola, até mesmo já para ter dinheiro novo e linhas diferenciadas para os setores mais afetados. A gente tem reunido também com o Banco do Brasil, né, com o Banco do Nordeste, o BASA, Caixa Econômica, enfim, com outras instituições que operam fundos constitucionais, para terem também modelos diferentes, né, de financiamento, né, principalmente nesse momento de crise. Agora, o que a gente está muito preocupado é a questão que tem aumentado muito a questão do enquadramento de risco desse produtor. Então, mesmo que tenha dinheiro novo, todos esses setores que eu citei, o produtor já entra com um risco mais elevado. A nossa preocupação agora é como reduzir esse risco, né, ou essa classificação junto aos bancos, para não ter taxas tão elevadas. De prorrogações, nós conseguimos aí prorrogar a entrega do livro Caixa Digital e do imposto de renda para o produtor rural, né, para o dia 30 de junho. Conseguimos aí suspender a cobrança do IOF sobre operações de crédito, adiamento do pagamento de PIS e COFINS, prorrogação das contribuições previdenciárias como Fundo Rural para pagamento em junho e setembro. Conseguimos sancionar a MP 897, né, virou lei, a Lei 13.986, que é uma medida que vai realmente criar um novo ambiente para o crédito rural brasileiro, criando um ambiente mais favorável para a captação de recursos no mercado privado, principalmente no mercado externo. Ele reduz também essa concentração de bancos que operam crédito oficial, ele abre para outros bancos, melhora a questão do produtor rural, né, na questão das garantias, havia patrimônio de afetação. Enfim, foi uma lei importantíssima que começou ano passado, essa discussão, e a gente teve a sanção dela nesse momento, né? Isso é muito importante. Ainda temos algumas questões de prorrogação, né, para ser trabalhada, e aí linhas específicas, como eu falei, para o setor sucroenergético, linhas para armazenagem, retirada de PIS e COFINS, né, do etanol, que a gente ainda está aguardando ainda alguma posição do governo. Mas eu já entraria na quarta ação. Eu perdi meu tempo, Edeon. Eu não sei que horas eu comecei, mas vai me dando toque aí, até para eu não me estender muito, né, para me conseguir falar todos os pontos. Mas na quarta ação, que eu cito, é a questão da comercialização. Como muitos setores perderam os principais canais de venda, né, fechamento de food service, né, restaurantes, bares, feiras livres, né, então, produto de hortaliças, frutas, queijos, né, muito queijo era vendido para restaurante, para pizzaria, lanchonete. Então, nós tivemos aí um problema grande no início desses setores para reorganizar a comercialização. Então, a primeira proposta nossa foi que a compra governamental não parasse no que tange o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é o PNAE, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolar, né, para o programa escolar. Então, com as escolas fechadas, havia um risco desse programa ser interrompido
nós conseguimos até alterar uma lei, né, que foi a Lei 13.987, foi sancionada semana passada, garantindo que o programa ia continuar mesmo com a escola fechada. Ou seja, o governo ia continuar comprando 30% no mínimo da agricultura familiar, né, desses produtos que eu citei, entre eles carnes, derivados do leite, né, continuar comprando e repassando esses produtos para a família das crianças que estudam nessas escolas. Ou seja, eu ganhei dos dois lados, né? Tanto mantendo a comercialização da agricultura familiar e de outros produtores que se enquadram nessas vendas, como das famílias dessas crianças que muitas vezes só tinham essa fonte de alimentação no dia. Além disso, a ministra anunciou na semana passada a ampliação de 500 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Para vocês terem ideia, o recurso era de 187 milhões, então passou para 500 milhões, e aí a compra também é para doações, compras institucionais, isso vai dar uma oxigenada muito grande, né, nesses programas. O Ministério da Agricultura também conseguiu flexibilizar uma legislação permitindo que laticínios pudessem comprar leite de outros laticínios com diferentes tipos de inspeção, seja ela municipal, federal, né, ou estadual. Isso ajudou muito aquelas microqueijarias do Nordeste, principalmente, que estava tendo problema de vender queijo, dele continuar captando o leite do produtor e vendendo para laticínios maiores. Isso foi uma decisão muito importante, que eu ressaltei o trabalho do Rangel, né, que não aguenta mais ter reunião comigo, inclusive até os sábados a gente tem se reunido para discutir a questão do leite, né, mas isso foi um trabalho fruto aí da equipe do Rangel, que conseguiu alterar, né, essa norma, e dentre outras ações que eu citei, no qual o Ministério da Agricultura tem sido muito presente. Faço aqui mais uma vez um registro ao trabalho do MAPA, né, que tem sido aí, tem tido uma sensibilidade e uma interlocução muito grande com as outras áreas do governo, né. Conseguimos abrir o mercado do camarão essa semana para exportação da Coreia do Sul. Camarão é outro produto que a gente vende muito para restaurante, com fechamento de restaurante caiu quase 70% das vendas, e essa abertura agora do mercado da Coreia vai ajudar, né, que exporte um pouco desse produto, ajudar muitos produtores, né, de camarão. Conseguimos criar um manual para regulamentar feiras livres, e isso vai ajudar a abrir novos canais de comercialização. Fizemos um piloto no estado de Goiás, deu muito certo. O MAPA, inclusive, publicou na semana passada uma recomendação para boas práticas nas feiras. A gente espera que isso volte nos estados de uma maneira segura, garantindo segurança sanitária tanto para o consumidor como para o feirante, e isso que o produtor possa, né, voltar a vender seus produtos nesse importante canal de comercialização. Caminhando já para o final, né, eu cito aqui algumas ações focadas em custo de produção, entendendo que muitos setores estão sendo impactados por esse câmbio de R$ 5 que o Daniel citou. A gente já começou a apresentar algumas propostas para que o produtor possa passar por esse período mais conturbado de uma maneira menos impactante. Então, uma delas, a gente já conseguiu um resultado positivo, foi a prorrogação do convênio ICMS 100, né, na semana retrasada. Esse convênio ele mantém uma série de descontos de ICMS para vários insumos agropecuários. Então, não é que vai estar mais barato os insumos, vai deixar de estar mais caro nesse período, né? A grande vantagem da prorrogação é essa. E apresentamos tanto para o Ministério da Agricultura, né, nesse grupo aí que a gente tem com o Rangel, já para o Ministério da Economia, inclusive para a Casa Civil, uma proposta de suspensão adicional de frete da Marinha Mercante, que é o AFREM, com uma medida de reduzir custo de fertilizante. Como foi muito bem falado, 80% do nosso fertilizante é importado e a gente paga 25% de taxa, que é o AFREM. Então, se a gente conseguir suspender essa taxa, nem que seja momentaneamente, a gente já vai dar um fôlego maior aí na compra do fertilizante. E no caso da pecuária, manter os suspender, reduzir a zero, quer dizer, as alíquotas do PIS/COFINS da ração e suplemento mineral. Então, isso vai dar um oxigenado também para o produtor de leite, para o avicultor, suinocultor, para o pecuarista de corte, que gasta muito, né, com esses insumos, que são os principais itens da planilha de custo. Outras iniciativas foi suspensão, manutenção de um desconto da energia elétrica que nós tínhamos aí ano passado e foi retirado esse ano cerca de 20%, então a gente pede para retornar isso, né, e outras ações mais focadas no custo de produção que estão sendo ainda trabalhadas. E o último item que eu cito é a questão da saúde, né? Esse a gente não é que seja o menor, mas foi algo que a gente se preocupou desde o início. Nós criamos uma cartilha através do Senar para orientar os produtores, né, de como eles se protegerem e como proteger seus funcionários, né, do coronavírus. Essa cartilha foi assinada junto com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, então isso nos ajudou muito, né, a disseminar a informação. A Embrapa Aves e Suínos também fez uma cartilha voltada para o avicultor e para o suinocultor. E nós pedimos na semana passada
para a Anvisa, para ela que pudesse permitir a venda de álcool nas lojas agropecuárias, que muitos produtores estão indo procurar esse produto lá e não estão encontrando. E isso é essencial agora, nesse momento, precisa sanitizar, né, ônibus, equipamentos, né, de fazenda e tudo mais. Enfim, então, acho que passei um pouco do tempo, mas esses são 6 eixos que eu cito aí, que a gente fez uma estratégia de guerra, né, alguns em ordem prioritária, outros a gente trabalhou ao longo desses praticamente um mês, né, que a gente está aí com essa crise. Ainda há muita coisa para fazer, mas a gente teve conquistas muito relevantes. Tem setores ainda que estão muito críticos, né, esses que eu citei aqui como no início, flores, hortaliças. Esse a gente está trabalhando algumas medidas específicas, né, e ainda tem muita coisa para fazer em relação a esses setores. Mas eu quero ressaltar, mais uma vez, né, esse trabalho em conjunto com as federações, né, com os sindicatos rurais, e temos dado base para discutir essas propostas com o Ministério da Agricultura e da Infraestrutura também, que tem prestado um grande trabalho para o produtor rural brasileiro. Fico com essas considerações iniciais. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Foi excelente as suas colocações, as providências que a CNA está tomando. Mas nós não vamos deixar você fora de falar um pouco de mercado, não. Mesmo depois de você ter ouvido o Daniel. Tem uma pergunta aqui, que ele está falando, como você está vendo a pressão sobre o milho advinda do mercado de etanol nos Estados Unidos, onde não há mais capacidade de estocagem, o milho, que não será esmagado, deverá ser direcionado ao mercado. A pergunta do Marcelo Guimarães, do MAPA. Pois é, essa questão do milho é uma incógnita, né? Até peço depois para o Daniel me ajudar a responder aí com as análises, mas, na verdade, o que a gente tem recebido muita demanda aqui são dos pecuaristas, né, que estão pagando muito alto no preço do milho em função do câmbio, né? Ao mesmo tenha caído no mercado internacional, a cotação interna bateu aí na casa de 60, e aí a gente afeta basicamente a avicultura de postura, que está tendo uma demanda muito grande de ovos nesse momento, né? A suinocultura independente do sul do país, a pecuária do Nordeste, enfim. Então, nesse momento, o nosso trabalho é até como a gente vai tentar reduzir um pouco esse custo para a pecuária. Mas a gente acredita que ainda tem a questão da safra americana, que ainda não foi plantada, mas tem essa questão do milho que pode sobrar, né, da função do etanol. Como é que isso vai se acomodar no mercado mundial? Se realmente a gente vai ter uma super oferta de milho e isso vai depreciar os preços no mercado brasileiro. Mas tem a questão do câmbio também, que a gente não sabe como vai ficar, né? Esse câmbio vai estar assim, então mesmo que caia lá, talvez no mercado interno ainda esteja um valor melhor, né, para o agricultor. Então isso é uma equação que eu pelo menos não tenho tanta clareza de como a gente vai resolver, né? Nesse momento a gente tem trabalhado no sentido de reduzir o custo ao pecuarista, né, que é o imediato, mas lógico que a gente vai ter tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo, pensando no agricultor também que produz, né, como ele vai conseguir manter a sua competitividade aí ao longo do ano. Mas como o Daniel bem disse, muitos já começaram a comercializar, né, já se redearam, então já garantiram certa parte, né, de preços melhores. Então, no agricultor, né, aquele que já está bem planejado e organizado, ele conseguiu aí aproveitar muito dessa questão da alta. Nossa preocupação, por isso que recai muito sobre o pecuarista nesse pequeno momento, porque o agricultor, de certa forma, está bem respaldado aí em relação ao preço. Obrigado, Bruno. Tem mais uma pergunta para você. A solicitação para o não pagamento do AFREM já foi formalizada? Sim, a gente Pergunta do Pedro Leonardo. A gente formalizou, né, tanto para o Ministério da Agricultura como da Economia semana passada, né, o Rangel até recebeu ela já no final da semana. Nós passamos também para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que teve uma reunião com o ministro Tarcísio, e ele já deu resposta, ele disse que realmente é caso a se pensar, só como eles estavam discutindo a questão da cabotagem, né, que era um projeto muito mais amplo, então, de certa forma, isso já teria uma, vamos dizer assim, uma estratégia mais elaborada antes da crise. Então, eles estão analisando como enquadrar nessa estratégia emergencial, mas talvez o Rangel possa dar detalhamento melhor de como o governo está pensando em trabalhar isso aí. Mas eu acredito que é uma estratégia importante nesse momento de crise. Obrigado, Bruno. Bom, o Rangel, que é o nosso próximo palestrante, o Rangel é do Ministério da Agricultura, ele é diretor
Desculpa aqui, mas vou ter que usar o óculos, porque eu não estou enxergando direito. Vai ficando velho, o braço vai ficando curto, vai virar um negócio. O Rangel, ele é diretor de análise econômica e políticas públicas da Secretaria de Política Agrícola. Ele é o coordenador substituto do Comitê de Crise da Covid-19 no Ministério da Agricultura e também faz parte do Comitê de Crise na Casa Civil. Por favor, Rangel. Obrigado, Edeon. Eu vou começar a minha colocação fazendo minhas as palavras do Bruno. É muito bom ser antecedido aí nessas apresentações por duas personalidades, né? Tanto o Daniel, que eu só tive a oportunidade de conhecer pelo telefone, a gente trocou algumas informações, e o Bruno, que é companheiro de longa data. Eu acho que as duas referências, as duas apresentações foram muito interessantes, muito elucidativas, muito realistas em função do cenário que a gente está vivendo atual. O Bruno fez um histórico perfeito, né, de como essas relações, tanto públicas quanto privadas, conseguiram dar sinergia, principalmente para a questão da agricultura. Então, eu vou gastar um pouco do meu tempo aqui falando um pouquinho também, assim como o Bruno, da estratégia que foi adotada em conjunto, né, mas aproveitar que ele foi muito detalhista com relação ao que já foi feito para poder pensar sobre o desafio que você me deu de falar de logística e de falar do que vem pela frente, que é muito mais complicado. Então, ser o último a falar tem suas vantagens, mas tem seus desafios, talvez até mais complexos, né? Que a gente tentar, num cenário totalmente de imprevisibilidade, como o Daniel colocou para a próxima safra, tentar, como governo, dar um cenário, tentar traçar alguns cenários. Então, eu vou tentar fazer isso. Fazer o destaque que você já fez aí, que eu tenho parte da nossa equipe do Ministério também assistindo o webinar, o Marcelo Guimarães, que é nosso economista, que fez essa pergunta do milho, e o Carlos Goulart, que é diretor do DSV, do Departamento de Sanidade Vegetal, também está nos acompanhando. Então, o Ministério também está muito conectado com isso. Então, eu vou falar um pouquinho, primeiro, dessa organização que o governo federal fez, né? A gente está muito preocupado, obviamente, sobre a ótica da saúde pública, né? Então, quem está à frente, essa é uma crise, eu costumo dizer, apesar de nós estarmos acostumados a viver algumas crises sanitárias, eu passei por algumas lá dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária enquanto estive lá. Nesse caso, o epicentro não é a agricultura, né? Então, por um lado, a gente pode dizer, opa, que bom, né, que hoje o problema não está no nosso colo diretamente, mas indiretamente está, porque a ministra Tereza Cristina de Pronto disse que a principal garantia que nós tínhamos que dar nesse momento de crise sanitária humana que estava sendo enfrentada pelo governo, no Ministério da Saúde aqui no governo federal, era garantir o abastecimento. Isso era fundamental para que a gente mantivesse um mínimo, né, de estrutura para poder vencer os desafios que viriam, né? O Bruno foi muito feliz também em dizer que, do ponto de vista da lógica da inteligência que nós montamos, né, a parte do setor privado foi prontamente ativa em tentar entregar para nós, né, nos trazer informações com relação ao fluxo de abastecimento nos CEASAs, né, nas centrais de abastecimento nos grandes centros urbanos, nos supermercados, né? Então, a gente tinha, de fato, aquele momento de muita tensão, mas com informações qualificadas que nos dariam um pouco daquele cenário, trariam aquele cenário para nós, para a primeira abordagem, né, dessa forma. A SNA foi muito prontamente, esteve ali trabalhando conosco nesse cenário. Aí o Ministério da Agricultura fez parte, obviamente, do Comitê de Crise, e a nossa missão, o Comitê de Crise da Presidência da República, a nossa missão fundamental no primeiro momento era a questão do abastecimento. Mas, em nenhum momento, a ministra Tereza Cristina deixou de pensar que a segunda onda que, de fato, nos assolaria era, de fato, a questão econômica, né? E o agronegócio precisaria estar bem posicionado nisso. Então, o Ministério da Economia tem essa missão de olhar sobre a ótica dos impactos econômicos que a crise sanitária nos trará no segundo momento, mas o Ministério da Agricultura é o segundo ministério que está, junto com o Ministério da Economia, pensando nesse cenário, né? Eu tenho dito também que, apesar dos prognósticos serem muito negativos do ponto de vista de regressão, de PIB, etc., o agronegócio, por ser atividade essencial, como disse os meus antecessores, né, ter sido classificada, obviamente, como atividade essencial e não parar, e ainda ter um mercado consumidor, haja visto, obviamente, a necessidade de alimentos, ele sai com algumas cabeças na frente. Eu tenho costumado dizer, a gente, na hora que a crise diminuía e a retomada aconteceu, o agronegócio vai estar com uma estruturação um pouquinho melhor,
Então, isso eu gosto de começar sempre falando do cenário positivo, né, nessa lógica. E qual é a grande vantagem, qual foi a grande virtude que eu acredito ter sido nesse comitê de crise, né? É que o endereçamento das demandas que estavam sendo colocadas não ficavam perdendo tempo na procura pela burocracia do Estado, né? Então, no comitê de crise criado dentro da Casa Civil, eu estou sentado ao lado, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Economia, do Ministério da Cidadania, né? Então, todos esses assuntos que o Bruno colocou, que foram resolvidos nesse pacote, foram resolvidos realmente no curtíssimo prazo. E curto prazo para a crise sanitária é uma semana. Você tem que resolver aquilo. Não adianta você receber uma demanda, né, tentar empacotar e filosofar, porque você não resolve isso. Esse exemplo que você deu, Bruno, no final, que eu acho que é fundamental, quer dizer, o adicional de Maria Mercante, que estava sendo estudado e os vetores eles lutavam entre si para que o negócio não avançasse, nesse momento de crise passou a ser um tema óbvio para poder garantir a competitividade do setor, porque você reduz, de fato, o custo de produção na origem, assim como foi o caso do PIS/COFINS. Nós estávamos numa eminência, né, da perda ou da revisão desse convênio, que traria ou recomporia um custo adicional para o produtor, e o coronavírus, essa crise do coronavírus, obviamente, fez tudo se postergar ao longo do caminho. Então, são fatores que precisam ser resolvidos em 7 dias, no máximo 14 dias. Mas aí eu acho que foi muito bem dito isso, a construção do modelo funciona muito bem, e a gente partiu, então, no Ministério da Agricultura para, passou-se as 3 primeiras semanas, os casos mais graves foram leite, foram pescados, a gente conseguiu dirimir essas questões, bom, então passamos a encará-las como questões pontuais, vamos manter a vigilância nos critérios de curto prazo, mas já podemos começar a pensar no longo prazo, né? E o longo prazo para essa crise é segundo semestre. O Daniel foi muito feliz em falar que a gente tem pouca previsibilidade, temos que tentar achar um norte para nós nesse processo. E aí criou-se um segmento, né, que estão sendo pensado com alguns economistas dentro do Ministério da Agricultura e olhando os cenários que estão sendo desenvolvidos pelo setor privado, inclusive, né, os diversos cenários de vários especialistas, para tentar olhar para o que vem pela frente, né? Como é que a gente vai desenvolver isso, né? E aí o professor Sérgio Desen, que é o assessor da ministra, que é um economista famoso da parte rural lá da Exalc, está coordenando esse grupo e está tentando construir esses cenários, né? Desenvolver esses cenários para poder dar esse próximo salto. Não posso deixar de dizer que provavelmente a gente vai resolver problemas históricos nesse momento de crise. Isso é uma oportunidade, né? Então, quer dizer, olhar para esse pacote, por exemplo, de impostos, mesmo que com uma reforma tributária que venha e repense isso, mas recompor uma balança, por exemplo, para a questão do PIS/COFINS, para setores que não estavam beneficiados pela sua isenção, como o caso de ração, é uma oportunidade ótima nesse momento e totalmente endereçável, né? Essa questão de você ter um pouco mais de agilidade na Receita Federal em absorver ou devolver os créditos PIS/COFINS, né, da agroindústria, né, que são acumulados ao longo da cadeia, para poder dar a tal liquidez que o Bruno comentou no fluxo de caixa, é óbvio. Então, a gente já endereça isso e a gente consegue, no curto prazo, fazer com que a gente minimize um pouco esses efeitos, né? Do ponto de vista de logística, eu acho que é importante, né? Eu acho que é o tema central. O que a gente estava preocupado? Em ter alguma ruptura no processo, porque houve um desaquecimento global de todo o processo do fluxo logístico, né? Começando pela China. Então, os navios começam a diminuir seu fluxo, tem mais demurrage no porto da China, diminui a oferta de containers, porque containers eles rodam o mundo inteiro, então tem que ter a oportunidade de você, né, ter o container à sua disposição passando pelo Brasil. Então, e o mercado sempre com muitas incertezas, então qualquer sinal faz com que você tenha interrupções momentâneas que depois tem que se acalmar, e aí muita excitação também em declarações que são feitas que precisam ser melhor pensadas. Então tudo isso foi sendo gerenciado, né? E felizmente conseguiu-se, por exemplo, uma falta de contêineres no primeiro momento, a gente recompôs com 2 navios de contêineres aqui para a América do Sul e a coisa serenou. O Sérgio Mendes da Anex também está assistindo aqui a nossa apresentação, tem nos municiado de uma série de informações super valorosas sobre o fluxo nos diferentes portos que a gente tem de exportação, e tudo parece bem, ou seja, a discussão parece não ser só questão de logística. O GSI da Presidência da República, por meio da ABIM, monitora
assim como, né, o Daniel comentou sobre a Secretaria de Fazenda, nós temos modelos muito interessantes de monitoramento do isolamento social, do fluxo e do tráfego de mercadorias, de pessoas, de transportes coletivos. E é óbvio que, a partir do momento em que se começa a se declarar o isolamento social, você tem um decréscimo vertiginoso do processo. Mas, ao longo do caminho, você percebe que só a partir de 50%, no Brasil como um todo, os estados têm uma mobilização de isolamento social de 50% a 54%, medido pela ABEM. E que, então, você pode inferir que os outros 40 e poucos por cento estão colocados naqueles serviços chamados essenciais, que envolvem, inclusive, a questão da distribuição logística, né? Então, por um lado, a gente tem esse desaquecimento, esse problema com os caminhoneiros, com a questão de ter o suporte logístico, que foi uma preocupação que a CNA, o Exército, enfim, a CNT, todo mundo se preocupou com isso, a ministra Tereza Cristina também sempre se preocupou com isso, mas, por outro lado, você teve uma redução do fluxo nas estradas. Então, em tese, fluiu melhor em transporte sobre pneus. Eu tenho acompanhado, então, também as perguntas que estão sendo feitas aqui. Eu queria fazer uma menção, inclusive, ao trabalho que a CTLog vem fazendo, né? Porque muitas pessoas repercutem muitas demandas históricas e a gente precisa dizer que a história anda, né? A gente tem hoje, em 2020, a gente tem que continuar batendo na necessidade de uma estratégia multimodal para o Brasil mais eficiente. Mas o cenário de 2020 é muito melhor do que o cenário de 2000, quando a gente ainda tinha essa mesma discussão de que precisava ter um multimodal. Então, a gente dependia muito mais de transporte sobre pneus em 2000 do que dependemos de transporte sobre pneu em 2020. Dependíamos muito mais do corredor sul, você sabe muito bem, do que hoje dependemos 50% do corredor norte, muito por influência, por ações e movimentos como a logística, enfim, né, que foi todo um trabalho. E não se transforma a logística de um país em curto prazo. Então, os períodos naturais são de 10, 15 anos, até para repensar modelos de concessão, né? Eu aprendi muito com o professor Edeon nesse contexto como um todo. Então, estamos hoje numa situação muito melhor do que estávamos no passado. Não dá para dizer que tá boa, né? Se você olhar, por exemplo, matrizes de logística como tem nos Estados Unidos ou em outros países, são desafios interessantes, mas já não estamos tão dependentes, por exemplo, do Porto de Santos, do Porto de Paranaguá, temos outras alternativas, o que também, né, olhando sobre uma ótica do que foi colocado, os desafios que o Daniel colocou aqui do ponto de vista de logística, inclusive de insumos, faz com que a gente pense o futuro a longo prazo. Quer dizer, a gente, de fato, não tem uma indústria, seja de fertilizantes, seja de defensivos, competitiva, mas por uma série de motivos que não são necessariamente, por exemplo, a competência da indústria. Porque a mesma indústria de fertilizantes e defensivos que está no mundo inteiro está aqui. A China, por uma série de motivos que começam a ser questionados e preocupar, inclusive, o Brasil, tem diminuído seu parque fabril por questões ambientais que nós já tínhamos antes. Então, o mundo é redondo, né? Então, de certa forma, apesar de algumas pessoas não acreditarem nessa coisa do mundo redondo, ele gira e tá acontecendo essa dinâmica. Então, eu tenho tem vários colegas que estão assistindo também que são da indústria de defensivos que têm tentado, né, superar essa superdependência. Se é muito dependente de fertilizantes, do defensivos é totalmente dependente. A gente quase não tem produção local. E aí, a pior notícia é porque se no fertilizantes eu tenho Canadá, tenho Rússia, em que eu posso ali dar uma compensada com Marrocos eventualmente, ou no caso da ureia tem um petróleo mais barato que consegue fornecer. No caso de defensivos, eu estou dependendo da China e não tem outra fonte, talvez a Índia em algum ponto. Então, são coisas a se pensar de fato a longo prazo. Algumas questões, desafios logísticos são fundamentais para isso, porque o frete em determinados produtos totalmente, faz todo sentido, né, que você considere, principalmente em longas distâncias. Então, isso tem que ser pensado. Então, superado, né, voltando aqui para a questão da crise do Covid, superado essa primeira etapa que a ministra entendeu, e não só a ministra, o general Braga Neto, que está coordenando esse comitê de crise, que foi muito bem superada pelo esse monitoramento que nós fizemos em conjunto, setor público e privado, do abastecimento. Tá? Não estou dizendo que não possam haver casos pontuais que precisam ser colocados, e aí o Bruno destacou bem, a HF tem esse problema das feiras, que precisa de distribuição melhor, a questão do leite, que é extremamente complexo, eu costumo dizer que é o termômetro dos meus problemas. Né? Sempre que acontece qualquer tipo de crise, eu só espero o leite levantar para poder dizer, opa, talvez aqui seja o caminho que a gente possa seguir. Tem sido, viu, Bruno? Tem sido muito interessante. Quer dizer, essa questão do crédito presumido de PIS/COFINS que
que o Leite colocou hoje na reunião que eu tenho tido com todas as câmaras setoriais, o pessoal das culturas de inverno, o pessoal do arroz e do feijão, todos eles já disseram que isso é importante também para a agroindústria desses segmentos, então todo mundo vai se beneficiar vindo, obviamente, dessa percepção inicial do leite. Então, superada essa questão do abastecimento, como comentei, passa-se aí, Daniel e Bruna, a gente vai precisar sentar, de fato, e reunir os melhores especialistas em economia, e o Marcelo vai ser um dos nossos Marcelo que fez aquela pergunta do milho, vai ser um deles que vai pensar com a gente, porque ele está conectado globalmente no G20, né, para poder entender instrumentos internacionais, de como é que a gente vai encarar esse futuro. Quais são as etapas, quais são os desafios que, de fato, a gente vai precisar fazer para os próximos anos vindouros, porque essa crise não vai durar pouco tempo. A gente vai ter uma retomada do consumo, obviamente alimentos vão estar na pauta prioritária, mas a gente vai ter que fazer enfrentamentos. E eu já tenho uma percepção, digo isso para a minha equipe, que os instrumentos que nós temos, Bruno, de políticas agrícolas, eles são relativamente obsoletos. Eu vou dizer, para não dizer totalmente, né? São instrumentos de apoio à comercialização que foram descontinuados ao longo do caminho, por motivos óbvios, falta de recursos do Tesouro, etc., e que precisam ser revisados. A gente precisa pensar juntos de quais novos instrumentos de política agrícola nós precisamos colocar, e aí não adianta mais agora a gente filosofar e pensar do jeito que a gente pensava, a gente tem um curto espaço de tempo para poder oportunizar isso, para que a gente possa endereçar esses assuntos. Um deles, você comentou bem, né, o FGPP, por exemplo, que é um instrumento que foi colocado agora, pode ser, num momento de crise, uma solução imediata, mas a gente pode pensar nele como uma coisa mais a longo prazo, né? A gente tem tratado muito isso com o Banco Central, a estratégia do Banco Central sempre foi muito mais regulatória do que por tomada de recursos do próprio Tesouro, tem que continuar assim, a gente não tem recurso do Tesouro para poder entrar em tudo, então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira bem estratégica. Eu mesmo me controlei aqui, botei os 15 minutos, mas basicamente é isso. Eu acho que só para encerrar, a ideia que eu vim aqui para dizer para vocês é o governo está muito conectado com o Ministério da Agricultura está muito conectado com o governo como um todo. Essa crise ainda, nesse momento, mesmo passado quase um mês de todo esse isolamento, ainda é de respiradores, máscaras, EPIs, a questão do isolamento social, a questão do drama que o setor de saúde pública está vivendo, né? Como diz o ministro Mandetta, o paciente hoje é o sistema de saúde, então tem que ser muito bem visto nisso. Mas a preocupação do Ministério, sempre que endereça lá, tem sido prontamente atendida pelos demais. O maior parceiro, sem dúvida, o Bruno colocou, é o Ministério da Infraestrutura, muito próximo do ministro Tarcísio com a ministra Tereza. A Casa Civil muito satisfeita com o trabalho da agricultura, e agora a gente vai entrar agressivamente para poder, de fato, fazer com que o que eu disse dê certo. Quer dizer, que a agricultura, de fato, saia com algumas cabeças na frente na retomada econômica aqui, porque esse é o nosso negócio. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Rangel. Já passando de imediato para uma pergunta, tem uma pergunta aqui do José Roberto Coutinho. Só fazendo um parêntese, várias perguntas foram direcionadas para mim, mas eu prefiro que dê prioridade a vocês. Se sobrar tempo, eu faço algumas respostas. Então, ele está perguntando aqui, o José Roberto Coutinho. Durante o fórum, com a participação da Conab, foi informado que estava em estudo uma linha de crédito e financiamento ao pequeno e médio agropecuarista para investimentos em atualização e modernização, principalmente no atual cenário de crise. Como você mencionou, não deixa de ser uma oportunidade. E que o MAPA já estava atuando nisso. Como está o planejamento, ações e acesso a esses recursos? Então, o Bruno comentou um pouquinho também sobre isso na fala dele, quer dizer, todo o trabalho que nós fizemos, que também eu posso considerar de médio prazo, que a gente conseguiu resolver, né, Bruno, em 15 dias, isso tudo com o Conselho Monetário Nacional, que é sempre uma instituição muito complexa de você lidar, porque envolve vários elos muito sutis no processo, mas a gente conseguiu aprovar essas duas resoluções do CNM, né, do Conselho Monetário Nacional, que versam exatamente sobre essas adequações no momento de crise. E o foco foi exatamente no pequeno e no médio. Nós vimos vivendo antes da crise um momento ímpar na agricultura, né? Que com uma taxa de juros muito baixa, os agricultores conseguiam fazer os financiamentos, apesar, eu acho que o Daniel e o Bruno foram muito claros nisso, apesar do câmbio, né, dar essa incerteza, essa preocupação. Mas com a taxa de juros mais baixa, o mercado conseguia, nos instrumentos tradicionais, sustentar o grande agricultor. Então, a Ministério da Agricultura, naturalmente, com os recursos menores do Tesouro,
sempre, desde o ano passado, o último plano do Safra, focou na questão do pequeno e no médio. E não foi diferente agora nessas medidas emergenciais. Então, o Conselho Monetário deu esse destaque, inclusive as prorrogações de dívida, né, tanto de custeio quanto de investimento, para o Pronamp e para o Pronaf. Né? Então, isso já está publicado. A pergunta foi muito apropriada porque, de fato, entre uma ação que é feita no governo nesse nível e, de fato, o dinheiro chegar no produtor, chegar nas instituições financeiras, é o outro desafio. Isso não vale só para o pequeno produtor, vale para todo mundo. Essa questão de assumir mais riscos nesse momento, que é natural, isso precisa ser discutido. Né? O Daniel colocou muito bem. A incerteza gera um risco maior. Quem está com dinheiro está com medo de aportar. Por mais que a gente dê essas sinalizações pelo Banco Central, a gente vai precisar fazer um processo de convencimento nas instituições financeiras para poder, de fato, oferecer esse crédito. Como fazer isso? Provavelmente usando os bancos públicos, né, para poder assumir mais riscos nesses cenários, como de fato é feito. Então, respondendo a quem fez a pergunta, as medidas já foram tomadas, elas já estão no ar, vamos dizer assim, desde a semana passada, e agora é fazer, inclusive, força, junto com os nossos parceiros aqui, CNA, etc., para que as instituições financeiras, de fato, ofertem esses recursos lá para o produtor. Bom, nós temos agora perguntas basicamente direcionadas a todos. Eu vou direcionar essa ao Daniel. O Endrigo está parabenizando pela... Parece que tem mais um aqui para o Rangel depois. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que ele está aproveitando a comercialização do milho e da soja, mas ele se preocupa muito com o custo dos insumos. Porque a gente sabe que o insumo sobe pelo elevador, né? E o preço das commodities pela escada. Então, como é que você vê essa questão dos insumos? Bom, obrigado pela pergunta e um abraço para o Endrigo. Endrigo Dalci, certo? Isso, beleza. Então, um abraço para ele aí. Bom, a questão dos insumos é essa questão, né? Eu já destaquei um dos principais motivos da nossa preocupação hoje sim, esse dólar, porque se manter nessa média, nós teremos novamente um recorde de valores de custo de produção em reais aqui em Mato Grosso. Isso não é bom. Como eu havia dito, se eu pegar as 3 safras, aí o Endrigo com certeza tem essas contas também, você percebe que o custo em dólar ele nem muda muito, 900 e pouco, 950, 930 dólares o hectare. Agora, o custo por hectare em dólar ele aumenta. Só que o que aconteceu nas últimas safras é que, mesmo que eu tenha tido um aumento do custo em reais, a minha receita, né, aumentou mais ainda em relação ao câmbio, porque eu aproveitei um câmbio melhor na venda da soja. Então, nesse sentido, e é importante dizer, né, que na soja, no caso, a gente tem 100% da receita atrelada a dólar e o custo é algo em torno de 70%. Isso varia um pouco, mas na média, vamos dizer que o custo dolarizado, né, quando eu considero o operacional só, ele é 70% dolarizado. Então, assim, falando de custo, de maneira resumida, o diesel tende a cair, isso é uma coisa que a gente não via há algum tempo, talvez alguma década, né? Então, isso reduz um pouco o custo em reais. Os fertilizantes vinham muito bem em queda, né? E até acompanhando a própria movimentação do petróleo, no caso do nitrogênio, e uma movimentação que já, até de oferta mesmo, um mercado um pouco mais ofertado no segundo semestre do ano passado, que abriu uma boa janela, e assim, a gente passou de dezembro desse ano para janeiro, com quase do fertilizante tinha 50% comercializado. Então, já assim, talvez a boa notícia, Endrigo, que vai ajudar a ponderar essa safra é que já tinha muita coisa comprada para fertilizantes. E agora, a sua pergunta, eu acho que eu não tenho dúvida, deve ser para defensivos, aí vai sofrer todos os impactos, né? Tanto dessa dependência que o Rangel já falou, tanto da questão do dólar. E, assim, hoje,
essa questão dos defensivos aqui no estado, né? Hoje ele assim, hoje já é o maior item de custo quando eu somo, né, fungicidas, inseticidas e herbicidas. E ele eu vou te dizer, vou além um pouco, viu, Endrigo? Ele hoje é o diferencial, inclusive, dos caras que ganham mais, que ganham menos, porque ele vai além da comercialização e ele chega no manejo, se eu estou usando biológico ou não, se eu faço MIP e assim por diante. Então, o que eu posso dizer é que na média do estado vai subir. Isso não tem a dúvida. O cara médio, assim, o cara moda, né, que a gente chama, o nosso painel de custo de produção, o Bruno também faz isso lá na CNA, né, ele vai subir. Agora, tem produtores que, potencialmente, pelo produto que ele está usando, pela manejo que ele faz, né, ele não vai ter tanto esse impacto. Então, de maneira geral, sobe, mas o que eu mais sinto, científico, que é importante dizer isso aqui, porque nós estamos vendo cada vez mais os produtores se diferenciando. Hoje não tem um pacote tecnológico. Antes a gente falava bastante, né, Leão? Pacote tecnológico. Tanto semente, aquele super simples, aquele defensivo, 3 aplicações para herbicida e assim por diante, fazer o pacote, 30 sacos de soja, 25 sacos e vai embora. Isso está ficando diferente, tá? Então, a gente sabe que, de novo, é uma safra muito desafiadora. Para mim, a que eu estou no IMEA é a mais desafiadora. E o mais importante agora é não descasar moeda. A gente fala isso e parece que é repetitivo, mas o que está acontecendo agora, que eu recebi algumas ligações, é que como no ano passado a gente tinha quase que o mesmo cenário de dólar para esse ano, ou seja, não é possível que o dólar vai ficar mais de 4,15, 4,50, não é possível, né? Vai vir reforma da tributária, aí já vai reduzir para 3,50. O que o cara fez? O cara tomou o crédito em dólar e vendeu soja em reais. Bom, aí descasou totalmente o negócio. Então, o mais importante é o seguinte: dólar com dólar, ou barter, ou reais com reais. Tá? E só para não deixar o Marcelo sem resposta da questão lá do milho, tá? Eu vi aí, o Bruno respondeu. Tá? Eu vou dar só minha opinião rápida, tá? Essa é a mesma história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Essa a sua visão é do copo meio vazio, né? Eu vou dar um pouco a visão do copo meio cheio. Que, na minha opinião, é o seguinte: nós temos uma oportunidade muito grande, vocês citaram aí, né, o Rangel falou muito bem, né? Eu tenho dito, Rangel, para a minha equipe, né, que num momento como esse, cada dia que a gente passa equivale a uma semana num tempo normal de informação, e cada semana que a gente passa equivale a um mês. Então, praticamente, aqui a gente passou uns 5 meses nas últimas 5 semanas. Então, de informação, de mudança, de transformação e assim por diante. E aí, a questão do milho, há uma escassez, claro, hoje no Brasil. O Bruno já falou muito bem, batemos recorde nominal, então falta milho no Brasil. Tá? Hoje, falta milho no Brasil. E nós temos problemas também de seca no sul do país e algumas coisas já começando a ser reportadas aqui dentro do estado. A produção está bem comercializada. Então, eu estou citando o copo cheio e o copo vazio, porque é o seguinte: eu estou muito mais preocupado com o etanol do que com o milho. E, nesse sentido, a gente recebe bastante etanol, que não vai reduzir a sua produção de milho lá em São Luís do Maranhão. Então, por que não, já que potencialmente sobraria etanol aqui em Mato Grosso, a gente não fazer pilotos? E aí envolve de novo a taxa da Marinha Mercante, porque isso deve envolver também cabotagem de, sei lá, de Rio do Conde para Pecém, para São Luís. Por que não a gente não inova nesse sentido e tenta abastecer o mercado, que obviamente vai estar deprimido, né, nesse primeiro aumento de combustível do Nordeste, com etanol do Mato Grossense. Então, essa é a minha visão. Obrigado, Daniel. Sim, Jussara? Por favor, eu gostaria de fazer uma colocação muito rápida e lembrar que o nosso tempo já está terminando. Mas é aproveitar o gancho do Daniel e do Rangel, porque o Rangel já adiantou que nós temos aí uma oportunidade nesta crise com relação à questão fiscal. E o Daniel agora tem uma visão otimista, né, de falar do copo meio cheio. Então, eu queria saber, para o final de vocês, aí para o encerramento,
como toda crise, pelo menos os otimistas, né, acreditam nisso, que há sempre oportunidades. Eu gostaria que os senhores, quando for encerrar, que dissessem, na visão dos senhores, qual é a oportunidade. Citar uma oportunidade do agronegócio brasileiro nessa crise mundial. E eu volto a você, Deon, por favor. Obrigado, Jussara, pela contribuição. Vamos passar agora, então, para o Rangel, que ele já responde, já faz as considerações finais, e assim a gente faz o ciclo e fecha com o Daniel, que começou. Obrigado, Deon. Bom, eu vou responder você, Jussara. Você já captou pela minha colocação o que é a minha sugestão, eu vou te dizer. Mas eu tenho observado aqui as perguntas como um todo, Deon, e, por exemplo, as perguntas que nos fazem. Nós estamos com maturidade suficiente para poder fazer flexibilizações regulatórias? Né? Eu vi ali a pergunta. Eu digo que sim, fizemos no caso do leite, como o Bruno colocou, e de uma maneira muito ágil. Quer dizer, hoje, na crise, nós nos permitimos, por conhecermos exatamente como lidar com a crise, ponderar riscos. Então, qual é o risco aceitável quando você faz essa flexibilização do leite? É totalmente aceitável para você não quebrar uma massa de pequenos laticínios, né? Em nome de quê? É uma flexibilização sanitária? Isso envolve risco? Não, não envolve. Então, se o risco é calculado, é pequeno, a gente avança, né? Outro destaque que eu queria fazer, não posso deixar, o Rodrigo Nazareno, que é nosso coordenador de laboratórios do Ministério, está também conectado, e é ele responsável por a gente oferecer ao Ministério da Saúde 5 laboratórios do MAPA, tá, para poder ajudar na questão da detecção de Covid. Então, uma outra coisa que a ministra Tereza Cristina fez questão de fazer, então a gente vai estar a serviço do Ministério da Saúde no momento que eles precisarem. Tá? Sobre essa questão do milho também, eu queria dizer, Daniel, que uma outra preocupação que não é de hoje, é antes da crise, é que, obviamente, sabendo do cenário que ia acontecer e com esse apetite pelo dólar para poder exportar, já o pessoal de Chapecó, era de se esperar, estava com medo de faltar milho no bico da galinha. Então, é essa lógica que eu tenho conversado muito com o Bruno, com a turma, de a gente repensar instrumentos de apoio à comercialização modernos, que sejam legítimos do ponto de vista internacional. A gente não pode ficar afrontando também o OMC em determinadas questões, mas a gente precisa manter nosso apetite de exportação, que é natural, legítimo, soberano, é o que nos garante, né, esse fluxo de idas e vindas, e a segurança alimentar é essa abertura comercial, mas com instrumentos para que, de fato, a gente possa verticalizar isso, porque a commodity tem seu valor, mas o frango tem seus empregos, seus impostos, e tem todo esse potencial. Então, isso é um jogo sofisticado, e é isso que a gente está pensando agora a longo prazo. Tá? É isso que vocês, economistas, né, todos esses pensadores, vão nos ajudar a colocar para o futuro. Respondendo você, Jussara, eu acho que o legado vai ser, de fato, simplificação tributária. Tá? Eu acho que simplificação tributária, no meu entendimento, o Bruno sabe disso, a minha luta com a questão do convênio 100, tributação em atividade primária é perda de competitividade na veia. Então, a gente precisa ter tributação razoável, baixa, isenção tributária, seletividade tributária tem que agir exatamente na atividade primária, para que você tenha o chamado efeito multiplicador. Eu faço referência de novo ao Marcelo Guimarães, que me ensinou isso. O efeito multiplicador na cadeia é gigantesco, né? Então, vários economistas já falaram isso no passado, a gente precisa manter esse mantra. Não existe nenhuma economia, nenhuma agricultura que não tenha esse benefício da isenção fiscal, porque isso é bom para todo mundo, isso é bom para a cadeia como um todo mundo ganha lá na frente, inclusive o Estado tributando onde precisa, que é lá no final da cadeia. Então, essa é o que eu acho que vai ser o legado. E eu vou trabalhar para que isso aconteça. Tá? O caso do PIS/COFINS, o Bruno sabe, o caso do ICMS, convênio 100, a gente continua trabalhando. Obrigado aí pelo adicional Maria Mercante, vamos para cima desse também e vamos em frente. Muito bem. E esse é um custo Brasil, né, que tem um peso significativo em todas as cadeias produtivas. Então, se fica esse legado, já é um grande ganho que nós temos aí com essa crise, antes de tudo, humanitária. Por favor, obrigado. Bruno? Bem, então, para minhas considerações, eu repito que grande parte das pessoas já tem falado, que o agro é a tropa de elite que vai ajudar o Brasil a vencer essa guerra. Né? Alguns setores vão ser só arranhados e alguns, vamos dizer, até mutilados, mas vão sobreviver todos. Né? O setor, mais uma vez, vai ajudar o país, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente social. Acho que essa vez o agro consegue até melhorar muito mais a imagem dele,
porque a questão de alimentação, não só do Brasil, como no mundo, ela ganhou uma importância muito grande com a crise, né, do coronavírus. Então, o agro vai ter uma participação fundamental na solução da crise. E o legado, acho que o Rangel foi muito feliz na fala na questão tributária, eu cito até algumas outras ações que eu acho que também a gente vai sair mais forte. Por exemplo, a comercialização, pegando principalmente dos pequenos e médios produtores de hortaliça, né, de frutas. Muitos canais digitais foram criados, né? A CNA mesmo está encabeçando aqui, junto com o Ministério da Agricultura, uma plataforma onde a gente vai tentar unir compradores, né, e já um trabalho feito com a Abras, nesse sentido, Associação de Supermercados, né, e cooperativas de agricultura familiar, produtores independentes, para montar uma plataforma de venda digital. E isso vai ficar até depois da crise. Certamente, a facilidade, a agilidade, né, a redução de intermediários, né, isso vai ser benéfico para praticamente grande parte da cadeia. Então, acho que isso é algo que vai vir para ficar. Em questão de política pública, o Rangel deu um exemplo muito bom da questão da PGPM. Né? O Daniel, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre a questão de realmente foi uma política muito importante anos atrás, mas que a gente precisa modernizar. Né? Será que talvez não é hora de a gente trabalhar com subvenção, prêmio das opções, os produtos que têm mercado em bolsa, né? Algo mais barato para o governo, já garante aí um hedge natural para o produtor rural, né? Aquele que não sabe não trabalhar, ou que vai ter uma subvenção do governo para começar a trabalhar nesse mercado. Então, é algo que a gente vem tentando há muitos anos, mas agora, quem sabe, em função da crise, a gente ganha agilidade, como o Rangel falou. Eu acho que muitas propostas que a gente já vinha trabalhando há anos vão ganhar agilidade, propostas estruturantes, que vão ter benefício até mesmo por depois, né, que a crise passar. E aí eu acho, para encerrar, a questão da digitalização, né, dessa questão de trabalhar remotamente. Só o que a gente está fazendo aqui agora, trabalhar de forma, né, virtual, levar a informação de forma virtual, isso não vai terminar depois da crise. Acho que isso vai ser um ganho que vai enriquecer muito o conhecimento dos produtores, né, de quem está no setor, né, essa questão do trabalho remoto. Eu falo pela minha equipe mesmo, tem trabalhado até muito mais. Eu fico até com medo de passar coisa para eles sábado e domingo, porque eles estão respondendo, estão trabalhando. Não, gente, isso aqui é só para adiantar para vocês fazerem segunda. Né? Pode ficar calmo aí. Então, assim, daqui a pouco a gente está sendo processado do ponto de vista trabalhista aqui. Mas é porque o pessoal realmente está muito mais conectado, muito mais ligado, com o compromisso de dar satisfação ao produtor, né? No nosso caso aqui, de dar uma resposta rápida. Então, acho que são ganhos aí que a gente vai conseguir mensurar, né, quando as coisas se acalmarem muito mais. Né? Então, para resumir, eu acho que a gente vai ser muito mais forte. Né? Apesar de mutilados ou arranhados, né, o setor vai vencer. Obrigado, Bruno. Suas considerações finais, Daniel? Nós já estamos estourados, o senhor está me olhando ali meio. Não, só. Com 7 minutos verdade, já. Tranquilo. Agradecer ao convite, Jussara Ribeiro, Edeon, meu amigo. Agradecer também ao debate aí, Bruno, Angel. E dizer para você, Angel, e obviamente que, com certeza, sempre através do Bruno, ou através do Renato Conchon, meu amigo também da CNA, a gente contribui aí indiretamente para vocês e, assim, sempre que quiser conversar sobre as propostas, a gente está à disposição aqui no IMEA. Qual a grande oportunidade, Daniel, que você tira da crise? Qual é a oportunidade? Sim, isso. Olha, de maneira assim, simples, eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa bastante importante que aconteceu no meio desse coronavírus, que foi a aprovação da lei, né, da MP, né, do agro, né, que agora é lei do agro, que está modernizando e atualizando uma série de ferramentas para crédito rural. Estou vendo que o meu amigo também, Célio Porto, está acompanhando. Um abraço para ele, né, que é coordenador lá da Política Agrícola do IPA. Eu acho que nós estamos num novo momento na agricultura. Né? Está claro, toda essa rediscussão do plano agrícola, a própria CNA está com um projeto excelente de plano plurianual, enfim. Então, eu vejo que o Covid, né, e que toda essa pressão de caixa que a gente está agora eleve a régua do profissionalismo na gestão financeira dos produtores, porque a gente vai precisar disso. Aqui em Mato Grosso nós estamos no limite, 80% do funding ele é feito no mercado, apenas 20% sai do bolso do produtor na questão de soja. São 22 bilhões anualmente que a gente precisa para plantar nossa safra aqui. E a MP veio para ajudar, veio ao encontro desse desafio. E o produtor rural que está nos assistindo e você também que participa, nós temos que acelerar, como o Ran já falou, esse desafio do setor, que é pelo menos ter o custo, que é pelo menos ter a situação das dívidas, quando que caem as parcelas
e que custe o capital que eu estou. Ok? Abraço. Obrigado, Daniel. Eu gostaria de agradecer os três. Né? Eu acho que o debate foi excelente, no meu ponto de vista. E estamos recebendo elogios aqui pelo chat. E gostaria de agradecer o BESC, agradecer a Jussara pela oportunidade de falar um pouco sobre o agro. Acredito que nós atingimos o nosso objetivo. Algumas perguntas que foram feitas que a gente não pôde responder, eu vou procurar respondê-las e vamos enviar, obviamente, a quem as fez. Muito obrigado, Jussara, e passo a palavra para você fazer o encerramento do nosso webinar. A gratidão é toda nossa, Edeon. Sou eu que agradeço, somos nós do Instituto BESC que nos rendemos a vocês em gratidão. Vocês foram maravilhosos, os conselheiros todos nossos estão ligados aqui conosco e agradecem também a vocês, e eu agradeço aos nossos conselheiros. É muito reconfortante ver que há técnicos do nível desses três convidados e palestrantes, mais o nosso mediador, Edeon, que estão conduzindo assuntos da máxima importância para a nossa vida, né? Tanto no âmbito governamental quanto das instituições privadas, aí a Confederação Nacional de Agricultura e o Instituto de Pesquisa Econômica do Mato Grosso na agricultura. Tem apenas uma colocação que eu achava importante falar com os senhores, porque o Rangel citou a questão dos containers, está nos assistindo e são nossos conselheiros e até nossos patrocinadores também, a Câmara Brasileira de Containers. E o Alex, que é o nosso colega, ele diz o seguinte, que o grande problema do remanejamento dos containers é ter containers vazios, não vai se transportar containers vazios, né? Então, é preciso que a produção e a distribuição entre num ritmo mais normal, para que não haja containers vazios. Era isso que eu queria apenas colocar, por favor. Então, eu agradeço muitíssimo a todos que nos assistiram, que nos honraram com suas audiências, aos nossos queridos convidados. Foi um prazer conhecê-los aqui. Eu prometo ir visitar pessoalmente na primeira oportunidade que tivermos aí com os aviões voltando a funcionar, porque é mais de 90% de queda, né, nos voos domésticos. Então, tão logo isso esteja restabelecido, eu quero visitar o Bruno lá em Brasília pessoalmente, o Rangel. O Daniel vai ser mais difícil, Daniel. Mas eu muitíssimo obrigada. Edeon, muito obrigada. Você brilhou com seus convidados, hein? Foi à sua altura.